Fala, pode falar. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Beleza? Oi, aqui o Frajola dando um salve para vocês, tudo bem? Tudo jóia? Espero que todo mundo esteja tranquilo, todo mundo esteja de boa e vamos lá, vamos continuar a nossa jornada aí, certinho? Ah, tudo ok, né? Então, seguinte, pessoal, só um minutinho, pode ir? Beleza. Então, massa, galera, é o seguinte, a gente estava falando da parte de literatura, mais especificamente do modernismo, né? Vocês devem se lembrar disso aí. Bom, enfim, deixa eu tentar dar uma retomada aí para a gente poder organizar a nossa vida, beleza? A gente ficou um tempo aí sem dar uma estudada, sem dar uma estudada, não, sem se ver, perdão. Ok? E é o seguinte, voltando a pensar um pouquinho nas lógicas de prova, a gente sabe que o período do modernismo, o período lá, né, enfim, do século XX, para não ser tão restrito ao modernismo, né? Vamos colocar o século XX como um todo, é o período que mais cai em prova. E por que que isso acontece, cara? Acontece pelo seguinte motivo. A gente tem um processo de desenvolvimento da nossa literatura, tá? Que ocorre ali desde... que vem com a figura do Machado de Assis e tudo, mas que demora, né, um pouquinho, né, a se organizar, ou melhor, a se consolidar. Começou com ele, né, mas é um processo que vai se consolidar só no século XX. Além disso, né, a gente tem aí as dificuldades, as limitações que são oriundas, que advêm da nossa dependência cultural. Então vocês percebem que mesmo no modernismo, vocês vão se lembrar, a gente passou muito tempo ainda ali relembrando, perdão, buscando uma influência, buscando um referencial externo. Essa que seria a palavra que eu queria usar aí para vocês. A gente buscava um referencial externo. Então demora até a gente achar um pouquinho dos nossos caminhos, beleza? Só que quando se fala de século XX, se fala de modernismo. E por se falar de modernismo, se fala de novidade, se fala de inovação, se fala desse tantão de coisa. E aí a gente vai ver aqui algumas coisas só para dar uma relembrada e chegarmos ao que seria a síntese aí do nosso estudo do modernismo, que é a geração de 45. A gente vai começar a falar dela hoje também, mas antes eu vou dar enfim, uma retomada de algumas coisas, tá bom? Pessoal que já está aí, se puder dar só um joinha para eu saber se vocês estão me ouvindo direitinho, se está tudo ok. Pode dar só aquele joinha, beleza? Obrigado, Yasmin. Ok? É bom revê-los, né? Mesmo que não presencialmente. Opa, tô derrubando a canetinha, só um minuto. Vamos ver aqui que tem alguém falando conosco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo ok. Muito obrigado, Ana Clara. Valeu. Então é o seguinte, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no nosso slide rapidinho, tá? Deixa eu só diminuir a tela aqui para vocês. Vamos lá. Bom, aqui estamos nós, né? Beleza? Acho que vocês estão enxergando a gente aí. E aí, vou só dar uma relembrada em algumas coisas antes da gente passar para a geração de 45, tá bom? Eu vou escrever aqui algumas coisas para vocês, espero que vocês estejam vendo. Então, ó, quando a gente fala de modernismo no Brasil, certinho? A gente está falando de século XX. Então vamos relembrar nossos estudos, enfim, vamos dar uma reavivada na nossa memória, tá? O modernismo no Brasil século XX, então a primeira coisa que a galera tem em mente é a Semana de Arte Moderna, tá? Semana de Arte Moderna, do ano de 1922. Entretanto, para já ficar uma coisa aí que depois a gente vai ver nos exercícios com mais calma, tá? A Semana de Arte Moderna, ela é um marco, né? A gente pode colocar aqui, ela é um marco, tudo bem? Didático, tá? Porque eu já vou ter ideias anteriores à Semana de Arte Moderna. Então, ou seja, eu tenho inovações, ó, na literatura brasileira, tá? Existem desde antes da Semana de Arte Moderna. Entendam isso, ok? Então vamos deixar isso gravado aqui para a gente não se enrolar. Vamos pegar um marca-texto aqui, ó. Desde antes da Semana de Arte Moderna, eu tenho essas inovações na literatura brasileira. E por que que eu estou falando isso para vocês assim, dessa maneira, já, né? Colocando isso desse modo? Porque a nossa querida UNB, pensando na UNB em especial,
tá? Vamos pegar uma caneta vermelha aqui, ó, tá? Isso aqui é típico da UNB, velho. Típico da UNB. Ou seja, a UNB adora, adora, adora falar lá nas provas, nos itens, que toda essa ideia de modernismo, todo esse papo de modernismo só começou aqui no Brasil a partir de 22. Não, tá? A gente tanto, né, isso é mentira, né? Que, né, tanto isso fica claro como mentira que é só a gente se lembrar de uma coisinha que eu também falei para vocês. As aulas estão lá gravadas, bonitinhas. Vocês podem consultar depois. É só você lembrar de pré-modernismo. O pré-modernismo não teria esse nome por acaso, certo? O que é o pré-modernismo aí, professor? É justamente uma antecedência do modernismo, em que você já vai ter aí umas inovações, obviamente. Só pensar no Lima Barreto, é só pensar no próprio Augusto dos Anjos, que são escritores, né, o segundo poeta aí, que já trazem bastantes novidades nas suas obras, ok? Então a gente vai entender isso aqui. E vai entender também, deixa eu agora pegar uma caneta azul, só um minuto. E a gente vai entender também, cara, como que o modernismo no Brasil, ele necessitava, né? Ou ele buscava, ele estava alicerçado em duas coisas, duas coisinhas. A gente está atrás de uma arte que seja moderna, tudo bem? Uma arte que seja moderna e brasileira. O que isso quer dizer, professor? Né? O que isso quer dizer? Uma arte que seja moderna e brasileira. Quando eu estou falando de moderna, eu estou falando de forma. Quando eu estou falando de brasileira, eu estou falando de conteúdo. Então a gente está buscando ao máximo uma construção, uma estética que dê conta, tá? Que seja nova, moderna. Quando eu falo de forma, essa ideia de forma aqui, vamos ver se a gente consegue pegar uma caneta aqui vermelha, né? Essa ideia de forma aqui, ela está totalmente ligada à noção de liberdade, tá? O que é essa noção de liberdade? Cara, não ter métrica, não ter rima, misturar os gêneros, quebrar padrões e tudo e por aí vai. E essa parte do conteúdo, tá? Não é que antes a gente não falasse do Brasil e tudo, mas a gente quer uma coisa agora que seja verdadeiramente brasileira. Aí isso tem a ver com discussões que já foram até tema de redação na sua prova, a questão da identidade nacional. Tá? Isso acontece do dia para a noite? Não, não acontece do dia para a noite. É fácil criar esse tipo de coisa? Não, não é fácil criar esse tipo de coisa também não. Entretanto, a gente consegue aqui dar início a um processo mais sistemático desse negócio, ok? E aí, nesse processo mais sistemático, a gente tem a primeira fase do modernismo, tá? Primeira fase do modernismo, que é chamada de fase heróica. Já falei isso para vocês, só relembrando 1922, 1930. Tudo bem? Então aqui é o começo, né? O que você tem aqui como uma palavra-chave, como elemento-chave para se destacar? O que você tem aqui é o que a gente chama de uma ideia de destruição. Tá? Colocando isso bem entre aspas. Destruição e experimentalismo. Ok? Destruição e experimentalismo. Gravem isso. E aí, quais são os nomes que se destacam aqui para nós? Oswald de Andrade. Tá? Mário de Andrade. E, como não pode deixar de ser, o Manuel Bandeira. Três escritores, poetas que... Manuel Bandeira, né, professor? Escrevi Bandeiras, foi mal. Três escritores que caem bastante na prova. É demais da conta. Tá? E por que que isso acontece? Vamos lá, rapidinho. Porque esses caras... Mas o Frajola tá trocando tudo aqui. Porque esses caras, Manuel Bandeira, tá? Esses caras serão os responsáveis pela consolidação do modernismo aqui no Brasil, certo? É isso que vai acontecer com eles. Então, né, os dois Andrades, junto com o Manuel Bandeira, são os caras da renovação, são os caras da quebra de parâmetros, tá? O Oswald, então, nem se fala, porque o Oswald se confunde com o próprio movimento.
A gente sabe disso aí, né? Quando fala de modernismo e vai falar do... Pera aí um minutinho. Marca texto, cara, né? Quando a gente fala de modernismo e vai falar do Oswald de Andrade, é inevitável, cara, né? Não juntar os dois. Um se confunde com o outro, tá? Então, do mesmo modo que eu tenho aí o Manuel Bandeira sendo determinante para o rumo da poesia do Brasil, eu vou ter o Oswald de Andrade sendo grande nome para a consolidação do modernismo aqui no Brasil, né? Para que ele pudesse abrir as portas, abrir os caminhos, fazer a coisa acontecer, certo? Além disso, eu tenho o Mário de Andrade. Quando a gente fala de Mário de Andrade, a gente vai falar inevitavelmente, vamos pegar a cor aqui, inevitavelmente do Macunaíma, certo? Se vocês lembrarem, é a síntese lá do Brasil, tá? E o Manuel Bandeira, que é aquele grande poeta, né? Lembrado pela sua poesia, vou colocar aqui poesia de tudo, né? Porque ele escreve sobre todas as coisas. Só para dar uma relembrada rápida, beleza? Bom, para não passar em branco aí, a gente tem ainda a segunda fase do modernismo, tudo bem? Uma fase, um período que cai pra caramba também. E aí o que que interessa aqui primeiramente? Cara, a gente tem que separar em prosa e tem que separar em poesia. Se a primeira fase do modernismo foi uma fase mais estética, a segunda fase ela vai ser uma fase mais social e reflexiva. Lembra disso, tá? Até porque em qual é o período que a gente está? 1930 a 1945, tá? Uma vez que a gente está nesse período aqui, vamos pegar o marca-texto de novo. Uma vez que a gente está nesse período, eu não posso ignorar, como não aconteceu, né? Cara, o período histórico da guerra, o período da era Vargas, da ditadura, da perseguição, e a literatura, obviamente, assume essa dimensão mais social, ok? A prosa, quando a gente fala da prosa, a gente está falando do romance, tá? O romance que ficou conhecido como romance de 30, grava essa expressão. Por quê? O que, que você vai ter no romance de 30? Você tem a denúncia social, você tem o Nordeste, você tem a exploração social, o coronelismo, todas aquelas coisas. O principal nome desse período para nós é quem? Graciliano Ramos, tá? Cuja obra de maior destaque para nós, em termos de prova, é o Vidas Secas, inevitavelmente. Além disso, Graciliano Ramos, eu tenho Raquel de Queiroz, nossa primeira grande escritora aí, primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, tá? O 15, Seca de 1915 no Ceará. José Lins do Rego, que nos últimos tempos tem sido o preferido da UNB, tá? A obra de maior destaque dele é O Menino de Engenho. Então, a decadência dos engenhos de açúcar, certo? O coronelismo, a fazenda, ok? Os latifúndios, a escravidão, a exploração da cana-de-açúcar e tudo. Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jelim Zurrego, Jorge Amado, conhecidíssimo também nosso aí, tá? Vou destacar aqui o Capitães da Areia. Capitães da Areia. E lá no sul tem o Érico Veríssimo. Então, todas essas obras são obras que vão falar da história do país, vão falar dos nossos problemas sociais, certo? Vão repensar o Brasil de maneira mais crítica. Enquanto a poesia, ela vai ser a poesia do estar no mundo, como diria o Drummond. É a poesia do questionamento, é a poesia, que são aspas, tá, gente? É a poesia social, é a poesia que vai trazer aí toda uma reflexão sobre o momento presente, sobre o agora, sobre a própria literatura, sobre o próprio modernismo, né? Então, quem se destaca para nós no fim das contas aí? O senhor Carlos Drummond de Andrade, beleza? O senhor Carlos Drummond de Andrade, a maravilhosa Cecília Meirelles, a trinca que a gente tem dessa poesia aqui, né? Vinícius de Moraes. A trinca que é a mais famosa, assim, né? Porque são considerados os maiores aí. Agora, em termos de prova, tem dois que aparecem até mais que o Vinícius, tá? Que são o Murilo Mendes
e o Jorge de Lima. E o Jorge de Lima. Tá? Então aqui a poesia do eu versus o mundo, né, que ganhou força na obra do Carlos Drummond de Andrade, né? Ó, eu versus o mundo. Isso aqui se tornou uma tônica nesse período, né? E que trouxe para o modernismo um caráter mais reflexivo, trouxe para o modernismo um caráter mais crítico, trouxe para o modernismo um caráter mais aprofundado, um caráter mais maduro. Tá? Essa geração aqui vai ser conhecida como a geração do modernismo maduro. Beleza? Tudo bem? E aí a gente segue o jogo e chega nesse momento que tanto nos interessa, tá? Então a gente abre agora aí nessa rápida revisão, só para dar uma relembrada, só para ativar o cérebro, dar aquela acordada depois do almoço. Então a gente chega à geração de 45, certo? Meus caros e minhas caras, geração de 45, ela é definitivamente aí o grande momento que a gente tem da literatura no século XX. Eu sei que há muitos grandes momentos a serem destacados, é bem verdade, mas a geração de 45, cara, ela rende para nós, ela traz para nós aí um nível de obras, uma quantidade de obras absurda mesmo, tá? Uma coisa assim surreal, uma coisa sem igual. E o nível ao qual as obras chegam, o nível ao qual a produção chega, também merece muito destaque. E por que você está falando isso, Frajola? Porque essa geração aqui, alguns autores, e por consequência algumas provas, costumam chamar essa geração aqui de terceira fase. Eu quero fazer um comentário sobre isso antes de tudo, tá? Deixa eu escrever isso aqui, ó. Terceira fase do modernismo. Eu já quero te dar uma dica. Meus caros, se por um acaso a sua prova chamar esse período aqui de terceira fase, ok, leva, vai estar certo, não tem nenhum problema não. É pouco provável que ela faça isso, tá? Por quê? Porque é mais ou menos consenso que o que você tem aqui em 45 não é a mesma coisa que você tinha antes. Ou seja, que isso aqui não é uma continuidade do que você tinha dentro do modernismo. Eu vejo entre a segunda fase, né, do Drummond, mesmo do Graciliano, embora o Graciliano seja um caso à parte, mas eu vejo tanto na prosa quanto na poesia, eu vejo um contato com a primeira fase ainda. Eu vejo a continuidade. Aqui não, tá? É por isso que a UNB em especial, tá? Pensando a UNB em especial, ela vai chamar esse período aqui apenas de geração de 45, tá? Ela vai priorizar isso aqui, geração de 45. Perfeito? Então, quando ela fala de geração de 45, ela está falando desse período aqui que vem logo após o romance de 30, a geração de 30. Para todos os efeitos aí, é como se fosse uma coisa entre 45 e 60, até ali mais ou menos as vésperas do golpe militar. Tá bom? Então, a geração de 45, ela é marcada, primeiro, né, uma coisa importante, ela é muito mais séria do que as anteriores. Tá? Então, como assim mais séria? Mas a segunda já não era séria, Frajola? Sim, essa daqui é mais séria ainda, ok? Inclusive tem um item que é clássico na UNB. Deixa eu trocar a caneta aqui, o Frajola confundiu, peraí. Tem um item que é clássico na UNB, deixa eu fazer um sinal de diferente aqui, tá? Que é comparar a geração de 45 à geração de 22. Isso é mentira, tudo bem? Porque mais ou menos qual é o raciocínio, né, onde ele tenta te enrolar? Teve a geração de 22 que era mais radical, que era mais da destruição, do humor e por aí vai. Aí veio a segunda, que é mais séria. Aí a terceira voltaria para a primeira, retomaria, né? Enfim, aquela coisa mais ou menos que a literatura tem, que a arte tem de negação e de retomada. Então existe, cara, vários itens da UNB que ela vai falar, que a geração de 45 retomou o 22. Errado. Tá? Errado. A geração de 45 não tem nada a ver com 22. A geração de 45 vai pegar tudo aquilo que a geração de 30 tinha feito, tá? E vai assim amplificar. Mas muita coisa, tá? Não à toa dessa geração, não que os outros não sejam importantes, muito pelo contrário. Mas até pelo que vocês conhecem e ouvem falar, presta atenção. Essa geração aqui é a geração que traz ninguém mais, ninguém menos que o João Cabral de Melo Neto,
o João Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. Para muita gente mesmo, em diferentes âmbitos, o João Cabral de Melo Neto é o nosso maior poeta, a Clarice Lispector é a nossa maior escritora e o Guimarães Rosa é o nosso maior escritor. Então eu estou falando de uma geração que reúne ninguém mais, ninguém menos que esses três caras. Três caras, três escritores, três grandes artistas que despencam na aula, na prova, desculpa, né? Mas despencam mesmo, tá? É importante destacar isso. Ok? A gente já teve prova da UNB que a parte de literatura foi basicamente Rosa e Clarice Lispector. Ok? E o João Cabral de Melo Neto já apareceu em prova junto com eles também, coisa de você ter assim uma página só de João Cabral de Melo Neto, uma página de Morte e Vida Severina. Então a gente está falando de três nomes muito, muito, muito importantes, certo? Que estão aqui num período, né? Então pensa no pós-45, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, saída do Vargas, esse período da redemocratização, que não vai durar muito, né? Porque, 20 anos mais ou menos à frente, a gente já tem aí um período de retrocesso na democracia. É um período de grandes mudanças, é um período de avanço no que diz respeito ao êxodo rural, avanço no sentido de intensificação, tá? De mais pessoas indo para as cidades, de transformações de Brasília nesse meio tempo, né? É um período de mudanças, é um período de possibilidades, mas é um período também de incertezas. É um período de questionamentos, é um período de reflexões, é um período de buscas, tá? É um período de trajetórias, de migrações, de jornadas. Né? Quando a gente fala de jornada aqui, a gente pensa em todos os escritores. Isso está lá no Morte e Vida Severina, isso está no Grande Sertão Veredas, isso está na Hora da Estrela, por exemplo. Tá? É o momento de se auto-questionar, de continuar se auto-questionando. É o momento em que o lugar da mulher na sociedade ganha mais espaço para discussão. Né? É o momento em que esse homem do interior, do homem do campo, que saiu do interior, que foi para a cidade atrás de uma vida melhor, começa a se defrontar com um mundo que não é exatamente melhor, né, do que o que ele vivia, e além disso, não só não é melhor, né, lhe oferece uma hostilidade, lhe oferece violência, lhe devolve todas essas coisas. É um período em que o sertão, né, que continua sendo retratado, o sertão que continua ainda, né, tendo força na literatura, é representado como dando seus últimos suspiros, como uma região ainda preservada desse progresso que atinge a todos, ainda com resquícios de magia, de encanto, de mistério, que são tão característicos dessa região. E aqui o que está aqui nesse slide aí, que eu acho que vocês estão vendo, são três imagens que remetem a esses três grandes que eu estou citando aqui. Por um lado, aqui ao canto, você tem uma imagem da animação do Morte e Vida Severina, que vocês acham no YouTube, inclusive, acho que ela tem 1 hora de duração, uma coisa assim. É muito bonito, muito legal. Né? Você tem o poema recitado ali e uma animação muito bonita feita. É muito bom de ver. Tá? Aqui eu tenho no meio o Riobaldo e o Diadorim, né, numa imagem da minissérie do Grande Sertão Veredas. Por falar em minissérie, a gente também tem um especial live action, vamos falar assim, do Morte e Vida Severina. Tá? Então foi ele dos anos 80. E foi uma época em que várias dessas obras acabaram sendo adaptadas. E a mais famosa talvez seja aqui do meu canto direito, né? Com essa moça segurando essa flor, que ficou muito, muito, muito famosa, que é a Hora da Estrela. Certo? Inclusive a Suzana Amaral, a diretora da Hora da Estrela, que foi um filme que ganhou muitos prêmios aqui no Festival de Brasília, ganhou o Urso de Ouro em Berlim, tem toda uma história aí que eu vou contar para vocês depois. Ela faleceu esse ano. Tá? A causa da morte não foi divulgada, né? Porque a gente já pensa logo na Covid, né? Mas a causa da morte dela não foi divulgada. Beleza? Então é um período muito tenso. Esse aqui é um período, como eu dizia para vocês, das individualidades. As individualidades vão ganhar bastante força e bastante destaque aqui para nós. Mas vamos lá, sem mais delongas. O que a gente pode destacar aqui desse pessoal? Deixa eu colocar tudo para vocês verem aqui. Bom, a produção de 45, ela vai ser dividida em prosa e poesia. Então, olha só, prosa, né? Romances, narrativas e por aí vai. Qual era a tendência que predominava aqui no Brasil de baixo para cima? Era o que a gente chamava de regionalismo, ok?
Regionalismo. O que é o regionalismo? É você falar do interior, você abordar uma determinada região, apresentar ali, digamos assim, as especificidades dela, a cultura, os hábitos, os problemas, enfim. Então, o regionalismo, que está lá no Vidas Secas, que está no 15, que está no Menino de Engenho, que está na Geração de 30, no Romance Regionalista de 30, ele permanece. Tudo bem? Então, vamos pegar nosso marca-texto de novo aqui. Ele permanece. Ó, o regionalismo permanece. Tá? Só que ele assume, o regionalismo é uma das características mais fortes da literatura brasileira, só que ele assume uma nova dimensão, mais universal. Meus caros, gravem essa expressão em relação ao Guimarães Rosa, tá? Para o UNB, para qualquer prova, né? Quando se fala de Guimarães Rosa, a expressão que se usa é regionalismo universal. Como assim, professor? O regionalismo lá do Vidas Secas não era universal? Calma, é diferente o que você tem aqui. Tá? O Guimarães Rosa vai levar a um nível de problematização, de reflexão, assim, suas obras, né, vão chegar num nível tão grande disso, que é uma coisa assim muito, muito, muito complexa de se analisar mesmo. E tudo isso envolvendo o homem simples do interior do sertão. Lembrando que é o sertão de Minas. Tá? Quando a gente fala do Guimarães Rosa, a gente está falando do sertão de Minas Gerais. Ou seja, ele pega ali aquele cara do interior, aquele cara que não tem instrução, aquele cara que não sabe ler, não sabe escrever, que nunca saiu dali, que talvez nunca sairá, talvez nunca tenha encontrado ninguém de fora, ok? E ele vai mostrar para nós que esse cara, carregado das marcas do sertão, carregado dos hábitos, da linguagem, outro detalhe muito importante do sertão, esse cara pode e vai ter os mesmos questionamentos que eu, que vocês, que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Como assim questionamentos? Esse cara, da maneira dele, do modo dele, vai ser um cara que vai se perguntar em determinado momento se Deus existe, o que é o mal, o que é o bem, o que é a verdade, né? Se a gente deve de fato falar a verdade o tempo inteiro. Então, questões que estão ali, né, que estão prementes, estão dentro de todos nós e que atingem o homem em diferentes contextos, em diferentes épocas. Tá? Então, esse regionalismo do Rosa, o qual a gente vai falar com mais calma aí, mais à frente, não se preocupe, tá? Ele acaba tendo um grande destaque, sendo um grande diferencial. Tá? O regionalismo universal, deixa eu colocar aqui para vocês já isso, né? Segundo o Antônio Cândido, que é uma referência fundamental para nós, ele também pode ser chamado de superregionalismo. Tá? O Antônio Cândido vai chamar ele de superregionalismo. Ou seja, vai num nível a mais, assim, né? Além daquilo que você tinha nos anteriores. Mas eu explico isso com calma depois. Vamos para a parte de cima, porque faltou ela, né? Dona Clarice Lispector, que aqui está, fumando e lendo, uma imagem que é bem característica sua. E aí a gente chega em algumas expressões que aqui no Brasil geralmente são sinônimos de Clarice Lispector, quando a gente fala de uma literatura intimista. O que é isso, professor? O que quer dizer? Bom, intimista vem de íntimo. Então imaginem algo que é muito psicológico, como está escrito aqui, né? A literatura de sondagem psicológica, a literatura introspectiva, que é palavra que aparece muito em prova, tá? Eu gosto de começar essa explicação sobre a Clarice Lispector usando uma paráfrase de uma frase dela. Ela uma vez, ao ser questionada, né, sobre o seu modo de escrever, ela falava, olha, tem gente que escreve para fora, eu escrevo para dentro. Então, esse escrever para dentro é como se fosse essa literatura intimista. Ora, você vai ver aí que você vai ter uma história, pensando na narrativa, no enredo, na trama, que ela é, digamos assim, colocada em segundo plano. Tá? Então não são histórias assim envolventes, miraculosas. As narrativas se tornam até relativamente paradonas. Ok? Quem já leu Clarice Lispector sabe o que eu estou falando. E ela não está sozinha nisso, não. Isso é uma tendência que vem lá de fora. Se a gente lembrar desde lá do Kafka com a Metamorfose, em que no espaço do quarto, claro, numa espécie de alegoria fantástica ali, a gente tem o Gregor Samsa naquele pequeno espaço ali vivendo seus dilemas, sem que aconteça, digamos assim, uma trama muito
marcada por ações, reviravoltas, isso vai passar pelo James Joyce, depois com Ulisses, que é uma inspiração para ela também, pela própria Virginia Woolf, por um cara sensacional lá da França chamado Marcel Proust, tá? Que eu deixo até como dica aqui para vocês. Ele tem uma semelhança muito grande com ela, se você pensar nessa literatura psicológica. A diferença é que ele narra uma vida, uma jornada de uma vida do protagonista em 3.000 páginas. Então é como se fossem 3.000 páginas ali de Clarice Lispector. Tá? Mas porque tem muita história, porque tem muito enredo, porque tem muito acontecimento? Não. Porque o foco ali está no psicológico, está nas sensações, está no modo como cada um absorve, cada personagem, né, cada um deles, absorve a própria realidade, interpreta determinado contexto, determinada ação, manifesta determinado tipo de sensação. Tudo isso, né, vai dando terreno, vai dando corpo ao livro, é isso que eu queria falar, perdão. Né? E é nisso que ele vai ganhando tamanho. Quem já leu Clarice Lispector sabe que é disso que a gente está falando aqui. Beleza? Embora nela a dimensão social também apareça. Sobretudo quando eu considero A Hora da Estrela, que é a obra que mais cai nas provas aí para vocês. Certo? Então a prosa no Brasil, em maior ou menor grau, ela vai ser marcada ou por essa linha da Clarice Lispector ou por essa linha do João Guimarães Rosa. Na literatura contemporânea, a gente vai ver que depois, né, ali, sei lá, 60 para cá, a gente vai ver muito forte na literatura contemporânea as narrativas urbanas, tá? O Rosa não é urbano, o Rosa é regional. Urbanas, né? Ou seja, nos centros urbanos, a vida nos centros urbanos, e uma das marcas dessas narrativas, né, e uma das marcas da vida nos centros urbanos vai ser a violência, algo que nós estamos tão acostumados já na realidade do Brasil e que agora vai ser incorporado à literatura como esse elemento do cotidiano que a gente já conhece. Beleza? Bom, além de tudo isso aqui, que eu falei da Clarice Lispector, no Marcel Proust chama Em Busca do Tempo Perdido. Lembra disso aí. Eu vou ter aqui o João Cabral de Melo Neto. Beleza? Porque eu também tenho a poesia. E a poesia vai merecer destaque aqui para nós, tá? Por que a poesia vai merecer destaque, cara? Ó, porque quando a gente pensa em poesia moderna, a gente pensa em verso livre, tudo bem? A gente pensa em humor, a gente pensa no cotidiano, a gente pensa em cenas da rua, a gente lembra do Oswald de Andrade, do próprio Drummond. Só que aí eu tenho o João Cabral de Melo Neto, sobretudo o João Cabral de Melo Neto, trazendo para a poesia uma maior seriedade. Certo? Ou seja, a poesia ela passa a ter de novo uma importância, ou não é uma importância, desculpa, uma preocupação do ponto de vista formal. Algo que não lembra, né, a princípio, muito modernismo. Então, uma poesia mais equilibrada e mais séria, que procurou reestabelecer a forma artística e bela, né? A poesia é a arte da palavra. E a partir dessa expressão aqui, eu quero comentar uma outra coisa com vocês, que também foi questão de prova, que não pode passar em branco. O João Cabral de Melo Neto, ele é conhecido porque na obra dele predomina muito a reflexão metalinguística, certo? Predomina muito. Ok? Só que isso aqui, para essa geração, não é uma prerrogativa do João Cabral, só. Tá? Isso está na Clarice e isso está no Rosa. Essa geração, mais do que qualquer outra, é a geração preocupada, centrada numa reflexão sobre a palavra. Tá? Sobre o porquê escrever, o para que escrever, o de que modo escrever, como construir o texto. Ok? E aí acaba surgindo para nós, né, ou aparecendo na poesia, uma espécie de neoparnasianismo e neossimbolismo. Professor, aquelas duas escolas que a gente já viu, isso mesmo. Mas o parnasianismo não era uma coisa vazia, sem graça e tudo. O parnasianismo, só que nessa retomada que a gente tem aqui, a gente tem uma retomada mais crítica. Por quê? Porque se valoriza a forma, de fato, porém não se fica limitado a ela. Tá? É importante destacar isso. O parnasianismo estava limitado à forma. Isso aqui não. Tá? A gente está querendo ir além. Então a gente vai usar a forma como uma construção, como uma arquitetura poética, é bem verdade, mas que não fique só nisso. Ok? Que não fique só nisso mesmo. Tudo bem? Beleza? Bom,
Aí eu tenho os autores, né? A gente vai colocar aqui eles na ordem, porque tem um destaque que precisa ser feito também antes de eu entrar nos autores. A Clarice Lispector nasceu em 1920 e o João Cabral de Melo Neto nasceu em 1920 também. Então, já perceberam, a gente está no ano do centenário de nascimento tanto da Clarice Lispector quanto do João Cabral de Melo Neto. Se os dois já caíam bastante, imagine agora. Então a gente vai ver aqui o que tem de revista, reportagem, matéria, né, página na internet comentando tudo isso. É importante ficar de olho, porque são dois grandes escritores que estão fazendo aniversário esse ano aí, tá? Para pegar só esses dois grandes exemplos. E aí a gente chega no João Cabral de Melo Neto. Vamos falar um pouquinho desse cara, que pense num cara que é complicado. Eu sempre costumo falar para os alunos o seguinte, olha, quando você chega lá no dia da prova, você pega a sua prova, você olha, você dá uma cheirada, não sei o que, tudo, olha lá, reconhece o terreno, olha o tema da redação, e dá mais ou menos uma folheada para ver o que foi que caiu, o que foi que está deixando de cair. O João Cabral de Melo Neto, ele aparece bastante em prova, é um poeta muito cobrado, e ele é um poeta muito difícil também. Tá? Eu não estou querendo fazer terrorismo aqui, não. Vocês vão ver que eu vou apontar o caminho das pedras, mas ele é um poeta muito difícil. Ou seja, o João Cabral de Melo Neto é um cara que, quando cai, costuma dar dor de cabeça. Então, quando você viu o João Cabral de Melo Neto lá, quando você for resolver fazer os itens dele, levanta, vai ao banheiro, toma água, lava o rosto e volta para o João Cabral. Por quê? Porque o João Cabral dá trabalho. Ele é um poeta muito complexo mesmo. E ele é, para muita gente, inclusive muita gente boa, sabe? Os outros poetas e tudo por aí vai. Cara, ele é o melhor poeta brasileiro. Para muita gente, ele é o melhor poeta brasileiro. A poesia dele é uma poesia muito dura, uma poesia muito complexa. E uma poesia que, quando eu falo que é complexa, não é uma complexidade assim, de muita elaboração, não. É uma simplicidade que é muito profunda. Algo que vai lembrar aquilo que a gente já viu no Vidas Secas. Tudo bem? Ele nasceu em 1920, como eu falava para vocês, ele é de Recife. Ele tem parentesco aí, né, familiar, tanto com o Manuel Bandeira, certo? Que grande poeta, como vocês devem lembrar, como com o Gilberto Freire, sociólogo, Casa Grande Senzala, que vocês também conhecem. Então, um cara que vem de uma família nobre. E nas entrevistas que ele deu durante a vida, ele não era um cara de muita entrevista, não era um cara de muitos amigos. O João Cabral de Melo Neto enfatizava que nunca queria ter sido poeta e que, na verdade, nem se enxergava tanto como poeta assim, entendeu? O João Cabral vai ser sempre lembrado que ele era diplomata, ele também vai ser diplomata, e ele dizia que era diplomata e que a poesia para ele era uma coisa das horas vagas. Tanto que quando ele se aposenta da diplomacia, ele meio que se aposenta da poesia também. Ele tinha um pouco dessa ideia, certo? Mas ele comenta que nunca quis ser poeta, nunca pretendeu, nunca aspirou a isso, né? E que ele é muito marcado por um livro do Carlos Drummond de Andrade que ele ganha de aniversário na adolescência, um livro chamado Alguma Poesia, que é o primeiro livro do Drummond, e esse livro marca muito o João Cabral. Ele lê aquilo, ele acha aquilo sensacional, ele acha aquilo massa, ele quer fazer aquilo ali, e ele vai, inclusive, dedicar o primeiro livro dele ao Carlos Drummond de Andrade, certo? O João Cabral era muito rabugento, era muito antissocial, ele conta algumas histórias assim até do tempo da diplomacia, certo? E a sua poesia é uma poesia que, dependendo aí de como você chega, né, dependendo do poema que você pega de cara, é uma coisa meio antipática mesmo, assim, como seu autor. Porém, não quer dizer que não seja uma poesia boa. Só você tiver uma boa vontade ali, você vai descobrir um poeta sensacional, maravilhoso. Vamos lá, vamos comentar algumas coisas aqui. Bom, eu já marquei aqui algumas coisas para vocês, mas eu quero marcar outras. O João Cabral de Melo Neto, ele tem um apelidozinho, tá? Quando você abre os livros aí na prova, é muito comum que a galera chame ele de poeta engenheiro, de arquiteto das palavras, certo? Ou seja, cara, essa expressão ela é muito feliz para caracterizar o João Cabral de Melo Neto. Por quê, cara? O que é o poeta engenheiro? O que é o arquiteto das palavras? Cara, aqui você percebe que por trás da visão dele de poesia, por trás daquilo que ele faz, existe uma ideia de construção.
Mas, acima de tudo, mais do que uma ideia de construção, galera, tá? Há isso aqui, ó. É muito importante destacar isso. Há método. Ok? Como assim método, Frajola? Método. A gente passa muito tempo da vida, né? A gente passou muito tempo, e muitas pessoas ainda têm isso, acreditando que, cara, poesia, escrever, fazer arte, é uma coisa assim da inspiração, do coração, sabe? Ah, a pessoa sente, vai lá e escreve. Cara, isso aí é uma visão romântica, tá? O romantismo tem muito disso. O romantismo é marcado por essa visão, né, da inspiração, de que algo vem e baixa em cima de mim, e aí eu, né, acabo escrevendo. Só que, e na poesia, então, nem se fala, né? Ah, estou sem inspiração. Pô, pessoal para escrever mesmo, vamos lembrar da nossa redação, né? A gente para escrever mesmo, ah, estou sem inspiração, não sei o quê, tudo por aí vai. E vai esquecendo, vai desconsiderando que escrever, não só poesia, né? Mas escrever é método, tá? Além de prática, é método. Então, o João Cabral de Melo Neto, ele é um poeta lembrado por isso. Poesia para ele não é emoção, poesia não é sentimento, poesia não é amor, poesia não é algo bonito, nem bonito. Poesia é trabalho, tá? Né? Além da palavra método, grave isso aqui, ó. Poesia é trabalho, elaboração, tá? É você sentar ali sistematicamente, friamente, tá? De maneira cautelosa, fria, sistemática, organizada e montando e planejando e ir esquadrinhando o seu texto. Por isso, um poeta engenheiro. Por isso, o arquiteto das palavras. E essa ideia de construção, essa ideia de método, essa ideia de arquitetura poética, isso está presente na poesia dele, assim, mas de uma maneira muito, muito forte, tá? E muito evidente. Ok? Então eu coloquei aqui, acho que dá para ler, né? A criação para ele não está vinculada à inspiração. É uma lenta e sofrida. Sofrida é importante destacar isso, porque não quer dizer que seja fácil, tá? A gente que escreve sabe. É uma lenta e sofrida pesquisa de expressão. É você olhar as palavras, é você confrontar as palavras, você bater as palavras de frente, uma de frente com a outra, e você sair dali pensando, e aí, cara, né, o que ela pode dizer, como que eu posso colocar, como que fica melhor, tá? Por essa razão, a gente vai ver que a obra dele acaba sendo centrada em uma profunda reflexão sobre o fazer poético. Isso aqui tem aquele nome bonitinho que a gente já comentou e que eu vou colocar de novo aqui, ó, é metalinguagem. E aqui, meus queridos, eu já quero entregar o ouro para vocês. Cara, apareceu o João Cabral de Melo Neto na prova, a gente vai ler, obviamente, a gente vai ver do que se trata, mais ou menos, mas não tenha dúvida, apareceu o João Cabral de Melo Neto na prova, cara, a gente está falando, ele, mesmo que eu não entenda nada, saiba que ele está em maior ou menor grau falando sobre o próprio fazer poético, ok? Entenda isso, tá? Que ele vai fazer isso, ele vai fazer reflexões metalinguísticas de maneira indireta, tá? Não vai ficar tão evidente. A gente vai comentar isso aqui um pouquinho, a gente vai analisar um poema, certo? Então ele vai fazer reflexões metalinguísticas de uma maneira indireta. Não vai estar assim, ah, eu estou escrevendo, ah, o meu verso, ah, o meu poema. Não, em outros poetas está bastante evidente. No caso do João Cabral, não. Por isso que eu vou ter que, né, ter em mente isso que eu tinha comentado anteriormente. Ora, o João Cabral de Melo Neto, ele vê a poesia como uma construção racional. E na poesia dele, nos seus poemas, ele vai falar de algo que pode ser associado a essa visão do Cabral de poesia. Tá? Então a poesia dele é entendida como esforço em busca da síntese e do despojamento total. Então, o que é esse despojamento e o que é essa síntese? É dizer menos com o máximo possível, tá? Perdão, dizer mais com menos possível, olha que vacilo. E aí a gente tem também uma outra coisa, para a gente não se enrolar. O João Cabral de Melo Neto não vê a poesia como algo que é bonito, tá? Ele não vê a poesia como algo que é belo, como algo que é bacana, como algo que é elevado, que é bonito, como o vaso grego lá parnasiano. Aí está a grande diferença. A poesia dele tem uma preocupação com a forma? Tem.
pra caramba. Ah, agora quer dizer que ele acha que a poesia tem que ser igual uma joia a ser contemplada? Não. Tá? Poesia para ele não tem nada a ver com isso. Tanto é que ele escreve um poema que já caiu em prova, inclusive, que se chama Anti-Ode. O que é uma anti-ode, galera? Se vocês lembrarem das primeiras aulas, vão lembrar que o professor falou que ode era um poema de exaltação, certo? Ou seja, uma ode a fulano de tal. Uma ode é um tipo de texto que você usa para exaltar alguém. Uma anti-ode, olha o prefixo de negação aí, né? Você não vai exaltar nada, você vai fazer o oposto. E aí, nesse poema, o que ele vai falar para nós? Que a poesia, né? Ele fala, poesia, eu te quis flor, sabendo que é fezes, que és fezes. Então, a poesia, ela sai da coisa sacralizada, existe uma dessacralização. Essa palavra vai aparecer aqui para nós também, tá? Da poesia. A poesia é algo banal, é algo tosco. Mas nem por isso ela é menos importante, nem por isso ela é menos trabalhada, ela é menos lapidada. Nem por isso, muito pelo contrário. Certo? Então o poeta busca a palavra objetiva, a palavra exata, como quem procura uma fórmula matemática para representar o mundo. Isso aqui de estudo também. Tá? Então não diminuindo, muito pelo contrário, porque é difícil pra caramba você desenvolver uma fórmula. Mas é método, é você sentar, é você pensar, é você refletir, é você fazer, é você acontecer. Tudo bem? É importante demais fazer isso. Demais mesmo. Mas aí tá. Vamos lá, que tem mais alguns tópicos aqui para eles. Ó, algumas questões práticas em termos de prova. Como o João Cabral é um cara muito direto, muito objetivo para poesia, né? Ele quer tirar das palavras o sentimento, a subjetividade, tudo. Então acaba prevalecendo na poesia dele a substantivação, ou seja, o uso recorrente de substantivos, tá? Então substantivo, verbo, substantivo, verbo, substantivo, verbo. Por isso essa tendência à objetividade e o que aconteceu na sua prova lá, caiu na UNB, economia da linguagem. Falar muito com pouco. Isso aqui lembra um outro escritor que a gente já estudou e que eu vou até marcar de vermelho aqui para ficar melhor para vocês. Tá? Quem é o outro escritor da literatura brasileira conhecido pelo seu poder de concisão? Graciliano Ramos. Certo? Ah, professor, então existe semelhança? Existe. Quem são os dois econômicos aqui, os dois enxutos, diretos, objetivos? Graciliano na prosa, João Cabral na poesia. Com essa linguagem dura, com essa linguagem seca, ok? E essa geometrização é pensando no aspecto visual do poema. Ele tem um poema, cara, que caiu numa prova antiga da ESCS uma vez. O nome do poema era Num Monumento à Aspirina. Tá? E aí ele comparava a aspirina no primeiro momento a um sol, né? Um sol que nasce, não sei o que traz a luz. E na outra estrofe ele comparava a aspirina, o comprimido de aspirina, a uma lente de contato. Essa lente, não lente de contato, lente redonda e tudo, pela semelhança pelo formato e tudo por aí vai. Né? E o nome do poema era Num Monumento à Aspirina. Então ele fazia essas comparações, mas você se perguntava qual era o monumento. E aí você percebia que ele fez duas estrofes que eram iguais, que eram idênticas, né? Como os dois lados de uma aspirina. Elas terminavam mais ou menos com as mesmas palavras, elas tinham a pontuação no mesmo lugar. Então essa ideia de simetria, o elemento visual ali, no outro poema que a gente vai, no poema que a gente vai ler já já, o elemento visual tá ali também. Certo? É muito doido você perceber isso, tá? Não é que o poema é um desenho em si, mas ele também se constrói visualmente, geometricamente ali, tá bom? E aí o que eu tinha falado, a ideia de poesia dessacralizada e a ideia de poema objeto, ou seja, poesia é aquilo que você carrega no bolso, certo? Ela não é algo inacessível, ela não é algo inatingível, a poesia é um comprimido de aspirina, ou seja, é aquilo que todo mundo pode tomar a hora que precisar. Certinho? Mas que nem por isso, nem por ser... Aí vem a analogia legal. Né? Nem por ser banal, nem por ser barato, nem por ser acessível, é menos trabalhado, é menos elaborado. Até porque o comprimido de aspirina, qualquer comprimido você vai ver, ele tem um formatozinho certinho, milimetricamente calculado. Se tiver alguma coisa escrita nele, também é milimetricamente calculado. Então assim tem que ser a poesia. Certo?
Por óbvio, então, o João Cabral de Melo Neto vê a poesia, enxerga a poesia como fruto da razão e da lógica. Ok? Então é um poeta diferente, mas aqui eu coloquei até de maneira repetitiva, marcar, né? Coloquei algumas coisas aqui para vocês, para que isso fique bem enraizado, tá bom? E os temas da poesia dele: o fazer poético, Recife e Sevilha. Então vamos na ordem. Meus caros, o João Cabral de Melo Neto, como eu já disse e repito, é um cara que está, em maior ou menor grau, falando da própria poesia. Isso é fato. Beleza? O que a gente chama de metalinguagem. A diferença, né? O que eu quero que vocês entendam? Que o João Cabral de Melo Neto, ele é um poeta que trabalha muito com uma figura chamada metáfora. Vocês lembram o que é metáfora, né? O que é metáfora, professor? A metáfora tem uma aula de figuras de linguagem, inclusive no nosso Classroom lá. Dá para vocês acessarem, ela é bem curta, bem rápida e bem direta. Vai ajudar a ter uma consulta lá. Mas o que é a metáfora? A metáfora é quando eu tenho um elemento A, um elemento B, e eu enxergo entre eles algo em comum, certo? Aproveitando aí, deixa eu meter o B dele lá. A metáfora é isso aqui, né? Certinho? É o que o elemento A e o elemento B teriam em comum. Isso é a metáfora. Beleza, tranquilos. Então, metalinguagem. Nem sempre é fácil enxergar a metalinguagem. Em alguns escritores fica um pouco mais fácil porque eles falam de maneira muito aberta. Por exemplo, o Manuel Bandeira chega lá e fala assim: eu faço versos como quem chora. Meus versos são isso, isso, aquilo, outro. Você percebe que ele está falando sobre a própria poesia. Quando o Fernando Pessoa escreve lá: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. E os versos e os que leem o que escreve na dolida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. Então eu vejo que há um vocabulário, há uma temática ali muito nítida em relação ao fazer poético. Tá? Quando Drummond escreve, penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poetas, lá estão os poemas que esperam ser escritos e tudo. Está de maneira muito evidente para nós que ele está falando sobre o próprio fazer poético. Tudo bem? Então isso acontece com muitos poetas. Ferreira Goulart, enfim, aquela coisa toda. Só que no João Cabral de Melo Neto, isso não é tão comum. Eu vou pegar poemas dele, né? Vai cair para nós um poema dele que provavelmente não vai ter nenhuma palavra do campo semântico de poesia. Não vai ter palavra verso, não vai ter a palavra escrever, não vai ter a palavra poeta, não vai ter a palavra palavra. Pode ter, sim, mas pode não ter. E mesmo assim ele estará falando sobre a própria poesia. Como, professor? Por analogia, por aproximação, por metáfora. Certo? O que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Eu citei um poema dele chamado Num Monumento à Aspirina, em que o poema era a homenagem à aspirina. A aspirina é um comprimido redondo, né? Todo mundo sabe, que ele associou a duas coisas. Primeiro, ao sol, não só pelo formato, né? Mas também porque, né, o sol que nasce traz a luz, né? Então, o nascer do sol tem essa ideia de trazer a luz, a claridade, tudo e por aí vai. E ele fez uma analogia, uma aproximação, porque a aspirina é como esse sol. Quando você está com dor de cabeça, está tudo escuro, né? A luz fica insuportável e tudo, você toma aspirina, é como se o sol nascesse, né? Como se o dia começasse de novo. E depois ele vai para a parte física, especificamente, e comparar uma lente. Então, o formato de uma lente lembra o formato de uma aspirina. Então, esse tipo de associação ele vai fazendo. E aí, onde que entra o fazer poético? Né? Porque para ele, a poesia tem que ser bem acabada, bem trabalhada, bem pensada, milimetricamente calculada, como um comprimido de aspirina. Sistemática como um processo de construção de uma teia de aranha. Ele adora palavras, expressões do campo semântico de tecido, de tecer. Tá? Inclusive, há poemas dele falando da aranha fazendo a sua teia. Quando a aranha está fazendo a teia dela, ela não está pensando, ela não está sentindo. Não é porque está chovendo, talvez, ou porque está fazendo sol. Ela está fazendo porque ela está fazendo. E aquele trabalho é um trabalho lento, sistemático, mas ele traz um resultado. Ao final você tem aquela teia maravilhosa. Só lembrar dos documentários lá da Discovery que vocês já viram.
certo? Então, para ele, o fazer poético, o trabalho de fazer poesia, se assemelha ao trabalho de uma aranha fazendo uma teia. Para ele, o trabalho do poeta ao fazer poesia se assemelha ao trabalho de um relógio. E relógio trabalha, professor? Trabalha. Né? Minuto após minuto, hora após hora, até fechar o seu ciclo e completar um dia, até que você tenha um resultado. Assim é a poesia. Então a poesia dele é uma poesia que vai estar constantemente falando sobre a construção de algo, que mesmo que aparentemente não tenha a ver com a própria poesia, é sobre a própria poesia que ele está falando. Certo? A gente já vai ver um exemplo, já, calma, tá? E aí eu chego no segundo tópico, que é a poesia social. Oxe, professor, mas esse maluco também tem poesia social? Tem, cara. E a poesia social dele é uma poesia muito boa. Por quê? Ele vem de Recife. E a gente sabe que, né, os autores que vêm do Nordeste, sobretudo depois do Romance de 30, são autores muito engajados em falar dos problemas da região. Então há a questão da seca, há a questão do retirante, há a questão da violência, tudo isso ganha força lá. E ele traz isso para nós. O exemplo mais famoso é o Morte e Vida Severina, ok? Mas além do Morte e Vida Severina, né, a gente vai ter poemas como O Cão Sem Plumas, como Educação pela Pedra, que ilustram isso para nós, tá? E esse terceiro tópico aqui é um tópico que a gente pode colocar entre aspas, tá? Mas só para não passar em branco, porque é a cidade de Sevilha. Sevilha é uma cidade espanhola, tá? É uma cidade da Espanha. E ele, como diplomata, ele conheceu essa cidade, se apaixonou, era assim, encantado por essa cidade, a ponto de você ter uma parte da poesia dele que aborda Sevilha, só para você ter ideia aí, tá bom? Então esses seriam os três principais temas da poesia do João Cabral de Melo Neto. Vamos lá, vamos às obras dele aí. Ó. Eu coloquei as obras aqui, né, para a gente poder destacar: Pedra do Sono, O Engenheiro. Então, olha aqui que doideira, né? Aquela ideia de ser o engenheiro, o poeta engenheiro, aparece já no livro, no nome do livro, né? Ele incorpora isso mesmo, tá? A Educação pela Pedra, essa imagem da pedra aqui é muito recorrente na poesia dele, porque é como se a pedra fosse a palavra, tá? A pedra é a palavra. Ou seja, né, as palavras são como pedras. Inclusive, essa é uma imagem que a Clarice Lispector vai usar lá na Hora da Estrela. Tá? As palavras são como pedras. Ok? O Cão Sem Plumas, que é um livro, né, um poema maravilhoso sobre o rio Capiberibe. Tá? É um rio que não é um rio, é como um cão sem plumas, um cão sem pelo. E o clássico Morte e Vida Severina. Esse aqui a gente vai ter que abordar com calma. Beleza? Mas antes de eu abordar o Morte e Vida Severina, que vai exigir da gente toda uma calma e tudo por aí vai, e que é a sua obra mais famosa, tá? A gente vai dar uma analisada num poema dele aqui. Tá aqui o João Cabral com a farda da Academia Brasileira de Letras, ele é acadêmico, tá? Tá aqui ele, né? Essa pose de escritor e tudo por aí vai. Um grande poeta mesmo, tá? Belezinha. Galera, alguns poemas do João Cabral de Melo Neto são mais famosos, alguns caem mais, outros caem menos. Agora, esse aqui, seguramente, é tipo um campeão de bilheteria. É um poema bonitinho, tá? É um poema que não tem aqui exatamente a dureza do Cabral, mas tem o seu estilo aqui muito bem marcado, certo? O nome do poema é Tecendo Amanhã. Vamos dar uma lida e eu vou comentando com vocês. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. Antes que eu continue, eu quero fazer um destaque aqui, que é o destaque para o primeiro verso. Tá? Aqui existe um trocadilho sonoro. Certo? Que trocadilho sonoro é esse, Frajola? Quando a gente fala que um galo sozinho não tece uma manhã, eu posso ler isso, posso interpretar isso, né? Como o galo que não tece uma manhã, no sentido, né, da manhã que nasce, ou um galo sozinho não tece um amanhã. Ou seja, um amanhã vai ser o quê? Um amanhã é um novo dia, certo? Um futuro, por aí vai. E eu não posso ignorar também, já para colocar isso como item de prova, tá? Que quando eu pego um galo sozinho não tece um amanhã, isso lembra um ditado popular,
que eu acho que alguns de vocês já sacaram qual é. Que ditado é esse, né? Uma andorinha só, né? Não faz verão. Os ditados populares têm essas frases aí, né, que às vezes a gente não sabe direito para que significa, de onde que veio, para onde que vai, mas não são frases aleatórias, eles são algum tipo de ensinamento, eles são algum tipo de lição, de reflexão. Então, o que é que ele está falando aqui para nós, tanto no ditado popular quanto no poema? A importância do trabalho coletivo, a importância da união, que eu posso sintetizar com outro ditado popular. Que outro ditado popular é esse? A união faz a força. A união faz a força. Certo? Então, tudo isso aí já foi cobrado de vocês em prova. Tudo isso aí já foi cobrado de vocês em prova. Então, um galo sozinho não tece uma manhã. Um galo sozinho não faz o dia nascer. Um galo sozinho não constrói um novo mundo. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol, de seus gritos de galo, perdão, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Essa é a primeira estrofe, tá? Eu quero destacar algumas coisas aqui antes de eu mudar a página. Vamos ao marca-texto, tá? No fim das contas, vocês já devem ter percebido que ele está falando aqui sobre o trabalho em conjunto para a construção de algo. Beleza. Então, ele cria uma imagem que é uma imagem muito curiosa. Olha só. Um galo pega o grito, certo? Tá? E ele cruza para outro galo. Certo? Como se fosse um cruzamento. Você vai fazendo isso aqui, não sei, né? Entendeu? Depois vai cruzando, enfim, tô fazendo besteira. É como se fosse isso aqui, né? Vai cruzando, certinho? E quando você vai cruzando essa coisa toda aqui, né? Claro, de uma maneira mais bonita do que eu fiz aqui, não essa coisa horrorosa que eu fiz, isso vai ganhando corpo, como se fossem fios, né? Quando você vai juntando os fios, isso vai ganhando corpo, né? Até que amanhã, aí ele te dá uma imagem aqui, né? Que imagem é essa? É uma imagem muito simbólica. Desde uma teia tênue, uma coisa tênue, delicada, né? Se vá tecendo entre todos os galos. Então, quem já viu aqui uma aranha fazendo uma teia, sabe que começa, não começa pronto, demora. Quem aqui já viu alguém costurando, tricotando, tudo por aí vai, sabe que vai o negócio ganhando forma. Começa muitas vezes como uma teia tênue, certo? Então ele está falando para a gente desse processo de construção. Agora eu vou marcar de... Deixa eu até pegar uma outra cor aqui para facilitar para vocês. Vamos, sei lá, de verde. Percebam que esse verso aqui está começando aqui e ele está terminando aqui. Certo? E aí eu vou ter um outro verso que começa aqui, termina aqui. Estão vendo que eu tenho pausas no meio dos versos. Né? De um que apanha esse grito que ele o lance a outro. De um outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo. Então daqui, né, a partir aqui desse verso, vai parar só lá embaixo. Vocês estão percebendo como que os versos vão se emendando? Vocês estão percebendo como se o poema estivesse fazendo isso aqui, ó? Como se eu estivesse fazendo o quê? Costurando, galera. Então, olha que doideira. Enquanto ele está falando de algo, ou seja, que é você pegar os fios de galo e cruzá-los para construir a sua teia, para construir o seu tecido, o poema está fazendo isso. O poema está fazendo a mesma coisa. O poema está se construindo enquanto fala de construção. Isso é sensacional. Sensacional. E não é só porque eu gosto desse poema, não. É porque é de admirar mesmo a capacidade desse cara de fazer isso. Tá? Para tanto, ele recorreu a alguns mecanismos, alguns recursos poéticos. Quando a gente tem um verso que começa
e termina, né, no meio de outro, igual aqui, isso que eu marquei de verde, isso que eu marquei de azul, isso é chamado, deixa eu te dar esse nome aqui. Ficou feio aqui, peraí. Isso vai ser chamado de enjambeman. Isso também cai em prova, tá? Ou cavalgamento. O que é isso, Frajola? É quando um verso começa e emenda no outro, tá? Então, o poema vai, isso ajuda no ritmo, belezinha? Então, os gritos de galo, e aí ele usou a imagem aqui, ó, os fios de sol. A gente consegue visualizar bem, né? Os fios de sol, cada galo traz um fio de sol que vai se cruzando e eles vão ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo, até que desde uma teia tênue, tá? Ó, teia tênue é uma literação, lembra disso? Repetição de consoante. Se vá tecendo entre todos os galos, a literação de novo. Tecendo amanhã, construindo amanhã. Tá, professor, você tá falando, eu vi os recursos, vi que legal, que bonitinho, mas tá falando sobre o galo, fazendo amanhã e tudo por aí vai. O que isso aí tem a ver com a própria poesia? Questão de prova. Troca a palavra galo por poeta. Aqui a gente não está falando não só sobre o ato de construção do dia, mas também sobre a construção de um mundo melhor? Para o João Cabral de Melo Neto, o trabalho do poeta não se assemelha justamente ao trabalho de um galo com o seu canto criando essa manhã? De alguém que costura, que vai juntando os fios até que a coisa ganhe corpo e tenha um resultado final? E aí essa coisa ganha corpo aqui nessa segunda estrofe. Tanto é que aparece a palavra encorpando. E vocês vão ver que toda essa segunda estrofe aqui, ela é construída como uma gradação. A gente vai do mais simples, né? A gente vai crescendo. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos. Então, ó a repetição sonora aqui, né? Se entretendendo, isso aqui é uma junção de entreter com entender. É um neologismo. Para todos, a tela tenda o todo. Ok? Então, vocês conseguem perceber a imagem? A teia tênue, que virou uma tela, que virou uma tenda, que virou um todo. Que é amanhã, no fim das contas. Né? Um todo que plana livre de armação, sem bases. Né? Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido, agora, isso aqui é uma pegadinha, porque esse tecido aqui agora é o verbo, tá? Tecido, ou seja, costurado, né? Se eleva por si só, luz balão. Quem é que sabe como que o sol nasce? Né? A gente muitas vezes vê ele se pondo, mas como que ele nasce? Lembra lá? Como um balão subindo. O que é a luz balão, camaradas? É o sol nascendo. Então, o que ele pegou aqui? Né? Ele pegou o canto do galo, né? Na cultura aí, o canto do galo anuncia o nascer do dia. Só que, ao mesmo tempo, ele cria uma imagem, né, de que cada galo com o seu fio de sol, né, com o seu fio de luz, digamos assim, vai trabalhando de modo que esses fios se juntam e criam, né, desde a teia, desculpa, até o sol, até a luz balão, que plana fazendo o dia nascer. Então essa imagem poética já é sensacional. Além disso, há por trás desse negócio todo a ideia de união, a ideia de construção de um mundo melhor. Seja na figura metafórica dos galos, seja na própria poesia. A poesia é um elemento para a construção de um mundo melhor, professor? É claro que é. Né, o poeta unindo os seus esforços, unindo o seu fio de sol, seu fio de escrita, com o fio de escrita de outro, com o fio de escrita de outro, com o fio de escrita de outro, isso vai, como os galinhos que aqui estão, construir um mundo melhor. Sim, né? O sol, o nascer do sol é sinônimo de quê? De esperança, cara, entendeu?
Então ele não é um cara pessimista, não. Curioso isso, né? É engraçado porque mesmo a Clarice Lispector, que em alguns momentos soa um tanto quanto, né, negativa, pessimista e tudo, não tem isso tão forte. Essa geração não vai ter isso tão forte. Eles são de um realismo muito, muito duro, de um realismo muito incômodo. Entretanto, não há uma entrega de pontos e também não há um otimismo barato, tá? Não é otimismo barato, não, não. É que ele está falando que a construção desse mundo melhor, posso até formular um item aqui agora, né? A construção desse mundo melhor, a construção da manhã, que por extensão é a construção da poesia, que por extensão é a construção de um mundo melhor, pode ser sintetizada em uma palavra. Que palavra é essa? Trabalho. Trabalho, certo? É o trabalho coletivo que a gente tinha comentado, né? O negócio nasce dessa maneira. Só é possível que eu construa isso a partir do trabalho. Trabalho. Trabalho do ponto de vista individual e trabalho do ponto de vista coletivo. Certo? Esse é um poema dele que já foi inclusive usado em mensagem de fim de ano. É bem legal. Certinho? Bom, a gente está no finalzinho, mas deixa eu só sinalizar aqui o que a gente vai continuar na próxima aula, tá? Porque além dos poemas avulsos do Cabral, que vão cobrar ali a questão da metalinguagem e tudo por aí vai, a gente sabe que a grande obra do João Cabral de Melo Neto, que inclusive é leitura obrigatória de vários vestibulares no Brasil afora, é o Morte e Vida Severina, certo? Que aqui está. Deixa eu dar né, uma destacada aqui, certo? Essa imagem que eu coloquei aqui, né, apesar da qualidade não estar tão boa, é uma imagem que remete à animação que eu disse para vocês que tem lá no YouTube, certo? Eu não lembro agora quem foi que fez, ela tinha passado na TV Cultura, uma coisa assim. E ela pega todo o texto da obra e traz para nós aí em forma de animação, uma animação muito bem feita, preto e branco e tudo, né? E esse texto ganhou muito destaque, mais uma vez dando continuidade ao tema do Vidas Secas, né? O retirante, a busca por uma vida melhor, só que agora com um foco nessa questão do confronto entre vida e morte. Só para já deixar o gancho, percebam a ideia do título de inverter a ordem natural das coisas, ou seja, morte e vida, certo? E o nome Severino, né? Severina, né? Que inclusive vai ser o nome do protagonista, né? Esse aqui vai ser o Severino, né? Severino vem de severo, que é algo difícil, árduo, enfim, complicado, doloroso. Então, existe essa qualificação aqui, tá? O Morte e Vida Severina, ele é classificado como um auto de Natal pernambucano, tá? Que fica essa informação aqui já para vocês. O que é um auto de Natal, Frajola? Né? Um auto de Natal é uma peça de cunho religioso, tá? Lembra disso. Então, Brosso, qualquer auto, lembra do Auto da Compadecida, né? A gente já tinha falado sobre isso. O auto é uma peça de cunho religioso, tá? Não é necessariamente para, né, não é nem de cunho, perdão, de temática religiosa. Não é nem que ele vai defender religião ou coisa do tipo, não, ele vai abordar elementos ligados à religião, certo? Então fica daqui pra gente, tá? A gente continua num outro momento, tá? Foi bom vê-los, mesmo que virtualmente. Deixa eu ver se a gente consegue dar pelo menos um joinha aí, né? Eu tenho perguntas, eu tenho comentários. Professor, você pode voltar nas partes das obras para poder tirar um print? Claro que eu posso. Posso voltar sim. Deixa eu voltar aqui rapidinho, tá? Espera aí, o Frajola fez besteira. Aqui. Vê se foi aí. Foi de boa? Vocês podem dar só um joinha para eu saber se está tudo ok, hein, meus queridos? Ok, Yasmin, beleza. Obrigado, Ana Clara.
Saudade de vocês, né, gente? Saudade da gente, né, dos rolês aqui. Ó, já perdi o chat de novo. Tá aqui, Thiago. Tô apanhando um pouquinho aqui. Deixa eu só. Ah, gente, que bom. Ó, então, ó, vou me despedindo por aqui, tá? Vocês têm aula ainda. Galera, firmeza, tudo bem? Mantenham foco nos estudos. A gente vai se ver na sexta-feira, tá? E na sexta-feira eu converso com mais calma com vocês para explicar um pouquinho da nossa dinâmica daqui para frente. Beleza? Então, tudo de bom, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.